Primeiro quero deixar claro que eu acho um absurdo o Flamengo não priorizar o Campeonato Brasileiro, né? Isso acontece em função das trocas de técnico constantes, né? O São Paulo ele estreou na segunda rodada do campeonato. A primeira, o técnico era o Mário Jorge, o técnico do Sub-20, contra o Coritiba. E evidentemente teve um desempenho, até que não foi ruim em alguns jogos, mas acabou perdendo, o técnico recém-chegado, conhecendo o elenco. Enfim, isso está custando caro, né? Pontos que ficaram pelo caminho que poderiam ter sido conquistados em jogos do começo do campeonato. O Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro há 91 rodadas. Eu considero isso uma vergonha pelo investimento que o Flamengo tem. Se quer liderar uma rodada, liderou uma na É, primeira rodada desse ano, mas é piada, é uma rodada. Venceu um jogo 3-0, o Fluminense também venceu 3-0, os dois ficaram em primeiro. Eu falo liderar mesmo o campeonato, assumir a ponta depois de um determinado número de pontos disputados. Eu acho isso constrangedor pelo elenco que o Flamengo tem e é reflexo de comportamento de jogadores, de erros dos técnicos também, mas principalmente da forma como o futebol é gerido, com essas trocas de treinador a todo instante. Então, o cenário é esse, tá? Quer dizer, isso não é uma justificativa antes que algum bobalhão ache que eu estou passando pano para alguém. Não estou justificando nada, eu não trabalho no Flamengo, apenas eu sou o Flamengo. Eu estou criticando. E acho que vai acabar levando o time para as Copas por uma razão muito clara. Ontem, no segundo tempo, o Flamengo morreu. O primeiro tempo foi até bom, marcou o Fluminense no campo de ataque, dificultou a saída de bola do Fluminense, poderia até ter feito um gol numa daquelas situações, foi até melhor. O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo mais no final da primeira etapa, e no segundo tempo o Flamengo morreu, nitidamente. Por quê? Enquanto o Fluminense, nas últimas semanas, jogou um jogo contra o Internacional e ficou no Rio de Janeiro descansando, o jogo foi no Maracanã contra o Inter, de novo no Maracanã contra o Flamengo, nem viajar, o Fluminense viajou, o Flamengo foi jogar no Maracanã contra o Atlético Paranaense, em São Paulo contra o Palmeiras, gramado sintético, em Curitiba contra o Atlético, mais uma vez o gramado artificial, e aí voltou a pegar o Fluminense. Então era claro que ontem o time estava pegado. Ah, mas e o elenco? O elenco ontem não tinha Fabrício Bruno suspenso, o Ayrton Lucas suspenso, o Pulga machucado, o Pedro machucado, tinha mais um Bruno Henrique machucado, sem falar Mateuzinho, lateral direito, que está machucado há um tempão. 5, 6 jogadores aí, alguns que seriam titulares contra o Fluminense, e que não jogaram porque estavam fora. Aí você vai apelando para os reservas imediatos, os jogadores que entram e saem do time, e para outros e outros. Até o André, atacante, acabou entrando no jogo. Um atleta que raramente tem oportunidade, jogou alguns minutos contra o Bragantino, daqueles vergonhosos 4-0. Então, acho que a tendência é empurrar para. Vão acabar empurrando, que nem foi ano passado, para as Copas. Agora, essa semana, por exemplo, qual foi a prioridade do Flamengo? Não foi o Fluminense, foi o Atlético Paranaense. E aí tem o seguinte também: se por acaso priorizasse o brasileiro, que é o que eu acho que seria o certo, eu acho que seria o certo, e a Copa do Brasil joga do jeito que for e perde para o Atlético. Aí, como o Arnaldo falou aqui, o Cudê colocou o Hulk no banco contra o Corinthians, menosprezou o Corinthians. Aí vão dizer que menosprezou o Atlético. O Arnaldo falaria isso certamente, porque o Arnaldo e muita gente acha que tem que priorizar a Copa. Eu acho que não. O Flamengo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não Copa. A Copa é secundária. Que nem esse time aqui, o Manchester City prioriza o campeonato, a Premier League. A Copa, se tem para ganhar, ganha. Agora, o campeonato, todo ano estão lá quase ganhando. Não tem para ninguém. Eu acho que o time que tem mais investimento, que tem mais condições de ter regularidade no campeonato, tem que brigar pelo campeonato. Então, eu acho vergonhosa a participação do Flamengo nesses últimos Brasileirões. Esse ano, de novo, o Flamengo está longe do líder, né, vai ter muita dificuldade para recuperar. É evidente que o Botafogo deverá perder pontos, porque é natural que seja assim, não é por conta do Bruno Lage, é porque esse desempenho é totalmente ponto fora da curva. Você dificilmente sustenta por 38 rodadas, tem 15. Por 38, e o Botafogo flerta ali com perigo, né? Quanto o Grêmio foi. Esse jogo mesmo de sábado. O Bragantino perdeu um gol ali com poucos minutos no segundo tempo, cara a cara com o goleiro. Né? O Bruninho perdeu. E na sequência, o gol do Botafogo, uma falha clamorosa do goleiro Cleiton, que, aliás, é incrível como é que o Bragantino investe tantos jogadores, não contrata um goleiro bom, é um goleiro muito fraco, falha com frequência, e do Natan, que quando saiu do Flamengo, parte da Flamimimi chiava, parecia que o Flamengo tinha negociado um novo Aldair. Falhou dos dois gols. Primeiro ele cabeceou para trás, na saída do goleiro, né? Na sequência o Tietchan fez o passe para o gol do Eduardo, muito bom jogador Eduardo, e no segundo ele faz um corte errado, e o de Plácido chega, bate cruzado e faz o gol. Os dois gols têm as digitais do novo Aldair da Flamimimi, que era o Natan, um zagueiro jovem que ainda não virou nada. Talvez até vire, mas até agora não é. E quando o Flamengo vendeu, muita gente reclamou, achando que era um jogador extraordinário, e até agora não demonstrou ser. Então é claro que em algum momento o Botafogo deve tropeçar, mas duvido, eu acho muito difícil o Flamengo acompanhar. Eu não sei nem se alguém vai conseguir acompanhar, porque os outros times também ficam envolvidos em outras competições. O Palmeiras vai olhar para quê? Vai olhar para a Libertadores, não tenha dúvida. A Libertadores é prioridade total. O Flamengo deve priorizar as Copas. O Grêmio, a tendência com o Renato é priorizar a Copa do Brasil. Esses confrontos com o Flamengo. Agora, e o detalhe, um agora semana que vem, 2 rodadas de Libertadores e o outro jogo lá no meio, lá de agosto. Então você vai ter um período aí
com times assim preocupados, né, em não machucar esse titular importante. Como é que vai ser o Soares nesse período? Dificilmente vai jogar jogos do Brasileiro. Se jogar, vai jogar bem pouco. O Renato deve guardá-lo para os confrontos com o Flamengo. Então você tem um Grêmio que deve estar mais fraco, pode perder pontos aí. A chance de perder pontos sem o Soares é maior, óbvio. Ele gera o jogo todo ofensivo do Grêmio. Então, para o Botafogo, isso é ótimo. Agora, eu acho um negócio constrangedor o Flamengo ficar tanto tempo sem sequer liderar o campeonato. Tem torcedor, não, mas ganhou a Copa do Brasil. Não importa, eu estou falando do brasileiro. Você pode ganhar a Libertadores e eventualmente ganhar a Copa do Brasil, mas você tem que brigar pela liderança do campeonato. O Flamengo nem isso tem conseguido. E isso tudo é reflexo das confusas decisões do departamento de futebol. E no calendário brasileiro, as coisas funcionam assim. Em 2019, no ano de ouro do Jorge Jesus, etc. e tal, ele foi eliminado de cara pelo Atlético nos pênaltis na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E isso deu a ele semanas livres.